De trás, por favor, filho, para enxergar. Boa noite, você mulher. Glória a Deus que você estava aqui. Estava preocupada, falando com a Isabel. Achei que hoje ia ser culto dos homens. Nós temos algumas irmãs que estão viajando. Outras, o Senhor sabe porque não estão. Mas nós vamos estar orando. Nós vamos estar intercedendo. Estou muito feliz. Obrigada, Mateus. Obrigada, Eric, pela ajuda. Denilson, muito obrigada. Nós aqui temos louvado e orado, né, por aqui, pelo nosso grupo de louvor, por termos, né, esse grupo aqui. Então, hoje é tão bom quando a gente ora e recebe, né? É muito bom, né? E a gente compartilha aqui, né? É muito bom porque não é só as nossas orações, a gente pode estar também feliz pela irmã, por aquilo que ela também recebe, né? Isso que é bom no corpo. Nós temos mais desafios, mas temos mais motivos também de louvor, né? Então, você que está na live, você que está assistindo depois, quero convidar você a estar aqui. Que esse ano você possa fazer diferente, você possa se unir ao grupo. Não é bom andar sozinha, não é bom estar só, é bom valorizar o Senhor, valorizar a casa dele, valorizar a comunhão. Como é importante a comunhão de um corpo. Então, você é mulher, não sei se você trabalha, se você tem problema com família. Nós, mulheres, sabemos, às vezes temos filhos pequenos, mas, olha, eu sempre carreguei os meus, bebezinho, a gente ia com mamadeira, troca de roupa, tudo aquilo, toda aquela tralha. Hoje não tem mais isso, graças a Deus. Daqui a pouco tem da netinha. Daqui a pouco ela está chegando, gente. É bom, né? Dividir ela com vocês. Mas então, hoje a Isabel vai estar trazendo a palavra. Vamos orar por ela, que o Senhor possa falar através dela e edificar nossas vidas. Estende a mão aqui para ela. Pai amado, muito obrigado, porque, Senhor, tua filha está aqui, Senhor, porque tua filha tem, Senhor, sido obediente, Senhor, tem, Senhor, atendido ao teu chamado, ó Pai, que agora tu possa, Senhor, capacitá-la, Senhor, para transmitir aquilo que tu colocaste no coração dela. Ó Deus, em nome de Jesus, prepara os nossos corações também, Senhor, de cada uma que vai ouvir, Senhor, que seja um terreno fértil, Senhor. Tira toda a distração nessa hora, Senhor. Oh, Pai, que as nossas mentes estejam cativas a Ti nesse momento, que possamos ouvir a voz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Boa noite para vocês que estão aqui, para quem está na live assistindo a gente, que Deus abençoe todo mundo. Gente, eu sou fã, falo sempre, né, desse movimento aqui das mulheres em oração, sou fãzona mesmo. E eu pensei em trazer, mais uma vez, eu já fiz isso, alguma coisa falando sobre as mulheres da Bíblia. E eu estava estudando sobre isso, mas mudou tudo, assim, por acaso, né? Quando eu estava estudando, eu parei numa figura feminina da Bíblia, que, para mim, foi novidade. Eu não tinha escutado falar dela. Vocês aqui devem conhecer, mas para mim foi uma surpresa e eu fiquei interessada naquela história e comecei a prestar atenção e quis trazer para vocês hoje. A história é de uma mulher que se chama Axa. Não sei se vocês já ouviram falar, o nome parece uma sigla, né? Interessante, Axa, o nome me chamou a atenção. Bom, Axa era filha de Caleb,
Caleb, que andava junto com Josué, Josué que sucedeu Moisés, quando Moisés já estava idoso, cansado. E Moisés, antes disso, deu a Caleb o Monte Hebrom. E depois disso, Moisés passou a tarefa para Josué, e Josué e Caleb andavam juntos, guiando o povo. Mas Josué também ficou idoso, e quando ele já estava idoso, Caleb ainda não estava, estava bem disposto, apesar de já ter mais de 80 anos. Nessa ocasião, Caleb foi e pediu a Josué o que Moisés tinha lhe dado, que era o Monte Hebrom. E Caleb, ainda bem disposto, ainda tinha coisas para conquistar, terra para conquistar. Então, ele fez uma oferta. Ele ofereceu a sua filha, Axa, em casamento a quem conseguisse conquistar a terra de Debir. E aí, para essa tarefa, se apresentou o sobrinho de Caleb, Otiniel, o nome dele. E ele conquistou Debir e se casou com a Axa. E aí a Axa, difícil falar, Axa, era uma moça que ela estava muito envolvida com as batalhas que o seu povo tinha travado. Ela conhecia a história, aquela trajetória toda deles pelo deserto até a terra prometida que Moisés estava guiando eles. Então, quando ela desposou o primo, no caso, que o Otiniel, que ganhou a recompensa, e Caleb deu um presente para eles de casamento. E a Axa ganhou uma terra que se chama Negueb, aliás, com G, Negueb, como presente. Caleb deu a eles uma terra, só que essa terra era um deserto. No meio de tanta terra que ele podia ter dado para a filha, ele deu um deserto. Mas a Axa era uma menina de Deus, era uma moça de Deus. E um pouco antes deles irem embora, a Axa chegou para o pai dela, Caleb, e pediu um presente. E ela, apesar de ter ganho um deserto, ela não se revoltou, ela não pediu para trocar. Ela podia ter falado, não, deserto, me dá outra terra. Mas ela não fez isso. Porque ela, como uma mulher de fé, ela entendeu que aquilo que ela ganhou era um presente. E aquele presente, ela ia fazer dele uma boa obra. Então, aqui eu achei interessante, assim, que é como nós recebemos os dons do Senhor, né? Se a gente recebe um dom do Senhor, as bênçãos que Ele nos dá, e os nossos dons e talentos, a gente tem que entender que a gente precisa fazer alguma coisa para aquilo ser produtivo, né? Porque muita gente também recebe o dom, recebe um talento, e não usa, não faz daquilo uma coisa produtiva. A Axa ganhou um deserto, mas ela entendeu que ela ia fazer daquilo uma coisa produtiva. E então, a Axa, antes de ir embora com o seu esposo, pediu ao pai um presente. Está lá em Josué 15, 18 e 19. Deixa eu ver se o Alexandre coloca lá para a gente. Então, quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb, o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Obrigada. Bom, a Axa, ela recebeu o deserto, ela ia embora com seu esposo, mas ela sabia que ela precisava de mais. Ela, como nós, ela ganhou os dons,
mas ela sabia que ela precisava de mais. Então, o que ela fez? Ela recorreu a quem? Ao pai dela, né? A quem podia socorrê-la? Ao pai. E ele lhe deu as fontes de água, tanto as superiores quanto as inferiores. Então, veja bem que ela não reclamou do presente, ela não pediu para trocar, ao contrário, ela assumiu aquilo que o pai deu, ela sabia o que fazer. Ela recebeu um deserto e tinha a missão de transformá-lo num manancial. Axa sabia que precisava pedir ao pai as condições para isso. Ela, por si só, ela não faria. Ela iria lá para a terra deserta, ia ficar lá passando fome. Ela sabia que aquilo não dependia dela. Ela tinha que pedir a alguém que pudesse resolver. E Axa sabia que o seu pai deu aquela terra porque tanto ela conhecia o pai, quanto o pai conhecia a filha que tinha. Ele poderia ter dado outra terra, mas para quem ele daria o deserto? Ele deu o deserto porque conhecia a filha que tinha. E ele deu-lhe as condições necessárias. Ele sabia que ela ia pedir as condições a ele. E o nome de Axa significa adornada e rompendo véus. Adornada, o que significa adornar? Né? Pegar uma coisa sem graça, sem vida, feinha, né? E adornar, enfeitar, fazer aquilo uma coisa agradável, bonita, útil. E rompendo os véus. Os véus aqui seriam uma dificuldade, um empecilho, uma barreira. E Axa tinha isso no seu nome. Ela adornou aquilo que recebeu e rompeu a barreira que ela tinha pela frente. E a Axa depositou toda a confiança dela no pai dela. Então, para a gente entender o porquê que ela tinha essa confiança, eu voltei um pouquinho lá na história de Caleb. Caleb e Josué, que depois substituiu Moisés, andavam juntos. Quando o povo estava se rebelando com Moisés, porque achavam que a vida lá no Egito estava melhor do que ali no deserto, lá pelo menos eles tinham que comer, Caleb e Josué exortavam o povo que obedecesse Deus e confiasse na promessa. Está em Números 14, 7 e 8. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel, com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Já está bom até aí. Obrigada. Então Caleb tinha essa fé, e tinha essa obediência, e tinha essa determinação. E o Senhor falou com ele, né? Ele falou em nome do Senhor: o Senhor é conosco, não os temais. Então esse era o pai da Axa, em quem ela confiava. Ela conhecia essa história, ela sabia que ele era assim. E no versículo 24 desse mesmo capítulo, do 14, Deus falando, né? Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Então, Caleb não tinha aquele espírito rebelde que aquele povo estava apresentando. Caleb era obediente, ele sabia o que o Senhor podia fazer, e o Senhor o recompensou. O Senhor o observou, sabia que ele tinha um outro espírito diverso daqueles lá. E esse era o pai da Axa.
e ela conhecia o pai dela. Então, voltando para nós, conhecemos o nosso pai? Sabemos do seu caráter? Confiamos nele? Axa conhecia a história do seu povo, conhecia o que Deus fazia e fez por eles. Axa sabia que era filha e herdeira. Gálatas 4, de 6 a 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Axa sabia que esse era a visão que Deus tinha do pai dela. E ela, como filha e como herdeira, ela confiava e não teve medo. Axa teve fé e confiou. Não se rebelou e não se acomodou. Uma característica muito bacana, né? Ela recebeu a terra, ela podia ir embora, mas ela não se acomodou com aquilo. Ela sabia que precisava de mais, ela foi ao pai pedir mais. Quando Axa recorreu ao pai, ela pediu água para a terra ressequida. E aí a gente vê lá em João 7, o que é essa água? João 7, 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Axa ganhou um deserto, mas do deserto ia brotar água viva. Jesus diz que quem tem sede, bebe da água que ele dá. Assim nós devemos pedir a Deus que nos dê a água para matarmos a sequidão de quem tem sede. Nós recebemos os dons de Deus, a gente recebe possibilidades, né, de falar dele, de agir por ele. Mas precisamos pedir que ele nos dê água, porque senão a gente é um deserto. A terra deserta somos nós, os nossos dons e habilidades que Deus deu. E quando pedimos a ele que nos dê as fontes de água, que é a palavra dele, então daí podemos matar a sede do próximo, com as nossas orações e os nossos testemunhos, que a gente tem trazido aqui, né? Coisa tão boa, testemunhos, as orações. Nós temos que, como Axa, ter essa ousadia para pedir, a sabedoria para saber o que pedir. Ela podia ter pedido para trocar de terra, mas ela teve sabedoria, ela queria aquela terra porque ela sabia que lá ela ia acontecer esse milagre. E fé para acreditar que receberemos. Um detalhe nessa história é que Axa, ela já estava na terra que emana leite e mel. Ela já estava lá. Mas ela recebeu um deserto. Então, isso aqui é um detalhe que me chamou a atenção. Embora a gente já esteja, já aceitamos Jesus, vivemos com Ele, vivemos para Ele, mas o deserto aparece. E a gente tem essas dificuldades de vez em quando, não é? Mesmo a gente tendo já aceitado Cristo, a gente já está aqui, a gente já sabe o que a gente quer, mas aparece o deserto. A Axa era filha do conquistador da terra e ela ganhou um deserto. A nossa atitude frente aos aspectos negativos é que dão o testemunho aos que estão ao nosso redor. É a forma como a gente age diante desses desafios. A forma como a gente age é que pode mudar a nossa vida e dos que estão à nossa volta e aos que estão vendo o nosso exemplo. A Axa conhecia o pai e o pai a conhecia. Nós conhecemos o nosso pai e o nosso pai nos conhece. No Salmo 126, a gente pode ver como que essa história da Axa se perpetuou
pela história à frente. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Na versão que eu li, ali fala exatamente sobre o deserto que ela ganhou. Aqui acho que não falou nessa versão. Mas o povo que veio a seguir usufruía da água que ela pediu ao Pai, que ele concedeu e que irrigava aquele deserto. E nós? Nós estamos na terra prometida. Mas qual é o nosso deserto? Somos ousadas para pedir? Somos inteligentes para saber o que pedir? E temos fé para saber que vamos receber? Nessa pesquisa aqui que eu estava fazendo, eu vi um vídeo muito interessante, se alguém depois quiser ver no YouTube, então eu também posso colocar lá no grupo. É um vídeo, As Torrentes do Negueb, que é o deserto. É muito, muito bacana, eu não conhecia, então fiquei assim, bem interessada, né? A água vem da parte alta, quando enche lá. Enquanto isso, aqui é um deserto muito feio mesmo. Mas quando aquela água transborda e toma todo aquele deserto, a terra está muito dura, então a água corre muita distância, porque a terra não absorve. Então ele vai molhando aquele vale todo, e quando a água abaixa, começa a brotar. Então fica verdinho, o vídeo mostra como ele fica depois, fica verdinho e florido, nem dá para acreditar que é o mesmo lugar. E aí todo mundo planta, e depois todo mundo colhe. Tem um vídeo muito bacana. Então, a reflexão que eu queria deixar hoje é essa. A gente conhece o nosso Pai, o Pai nos conhece. E aquilo que Ele nos deu é para a gente trabalhar naquela terra, pedindo a Ele a água, que é o que a gente vai distribuir para quem tem sede. Esse grupo aqui é a nossa oração, o nosso testemunho, a nossa ação, a nossa atitude diante da adversidade. Tudo isso são coisas que a gente pede ao Pai para poder transformar o nosso deserto numa terra agradável, produtiva e útil. E aí, como AXA, a gente precisa ter inteligência, precisa ser destemida e precisa ter fé. É isso que eu queria deixar hoje para vocês e para mim. Em nome de Jesus. Amém. Mateus, você pode encerrar a transmissão, que agora nós vamos fazer nossa intercessão. Glória a Deus pela palavra, muito, muito edificante. Temos que ter esse coração, essa sabedoria de AXA. Eu espero que o Senhor, assim como o pai dela conhecia ela, o Senhor nos conhece, e que possamos ser assim. Eu queria hoje começar de uma maneira diferente. Enquanto Isabel estava pregando, eu falei, vamos começar agradecendo, vamos começar com um coração grato, vamos começar, sabe,